Essa é uma aula no grupo do Clube da Inês, e nós estamos falando hoje sobre crenças. A minha aluna Andréia já estava falando um pouquinho sobre crença e ela vai continuar falando um pouquinho mais agora sobre crença. Fala aí, Andréia. Então, boa noite. A minha crença, ela é o que me move, ela é o que me sustenta, ela é tudo para mim, é o que está no topo, é o que está em primeiro lugar. Sem a minha fé em Deus, eu não consigo simplesmente ter motivação para fazer as coisas. Então, a primeira motivação em mim, eu posso dizer com toda certeza que é a minha fé. E ela me direciona para todas as áreas da minha vida, todas as áreas. Então, quando eu fraquejo uma coisa, que eu vejo que eu estou mais cansada, é uma dificuldade, é uma tribulação, alguma coisa nova, é um desafio, então eu me sustento na minha fé. Então, é algo que está em primeiro lugar e que é fundamental na minha vida, porque é o que me dá o discernimento para tudo. Muito bom, muito obrigada por compartilhar. Flavinha, Nada. você quer falar o que é crença para você? Oi, a André explicou muito bem, né? Eu também me baseio essa crença, né? A fé, aquilo que a gente acredita. E quando a gente acredita em algumas coisas, aquilo flui, né? Como também tem as crenças, aquilo que nós acreditamos que não é muito bom, e aquilo parece que vira realidade, né? Pelo menos para a gente. Então, é muito importante identificar, né, o que a gente acredita para que as coisas que são ruins não atrapalhem a nossa vida. Porque quando a gente acredita em alguma coisa, aquilo se torna real, né, para gente, muitas vezes. Então, assim, a fé para mim é muito importante, a família. E tem muitas coisas que a gente vai aprendendo ao longo da vida, né? E que marca, né? Por isso que é bom a convivência também com pessoas que às vezes pensam de uma maneira diferente, porque a gente vai expondo a nossa opinião e vai aprendendo também com as outras pessoas. Tentei falar de frango para você. Tentei. Mas quem tá Muito bom, Flavinha, muito obrigada por compartilhar. Agora, deixa eu ver aqui, Marjorie, fala para nós o que é crença para você, Marjorie. Ai, a crença para mim, eu acho que é tudo aquilo que você carrega que vem de família, o que a família te passa, o que a vida vai te passando, aquilo que você vai pegando tudo pelo caminho. Eu acho que não está somente focado em fé, né? Eu acho que a gente carrega muitas crenças familiares, que são boas, e tem as crenças familiares que não são tão boas, né? Que é o que a gente chama de crenças limitantes. E eu tenho trabalhado bastante em mim a do merecimento. Eu acho que é uma crença que tem hora que você para, oh, será que eu mereço mesmo? Então aí eu comecei a trabalhar bastante isso em mim, né? Que eu mereço tudo que eu tenho e tudo mais um pouco, porque tudo eu batalhei para ter, então eu mereço. Então tem algumas crenças que às vezes você para e precisa realmente parar e pensar nela, né? Eu acho que a crença ela não é só uma crença religiosa, eu acho que a religiosa, acho que é até a menor de todas elas que a gente carrega. Eu acho que a gente carrega muitas crenças familiares, que os pais vêm passando para você, passa de pai para filho, que você também acaba passando para o seu filho também, para os seus netos, porque é aquilo que você carrega, né? É aquilo que vem lá de trás, dos seus ancestrais, que você vem trazendo, vai carregando, e muitas dessas crenças não são verdades, né? Depois que a gente começa a descobrir. Outro dia eu estava conversando com a minha mãe, e minha mãe ela é uma pessoa que não tem muito estudo, mas ela é uma pessoa muito sábia. E ela estava falando, né, da crença que colocavam da manga com leite, né? Que isso é uma crença, que com a manga com leite faz mal. E aí, depois de muitos anos, você vem descobrindo, né? Por que que falavam isso? Porque a manga era uma coisa que tinha à vontade, o leite era uma coisa restrita. Então, os escravos, quando eles iam lá, para eles não querer tomar o leite, eles falavam que a manga, junto com o leite, fazia mal. Então, eles só podiam comer a manga.
E aí, depois de anos que você vem perceber isso, que isso é uma crença, né? Que é uma coisa que não tem nada a ver. Você pode muito bem fazer uma vitamina com leite e manga, que não vai te fazer mal. Mas você nem experimenta, né? Porque criou aquela crença, veio falando para você que não pode, que faz mal, e aí você vem carregando aquilo, você nem chega a experimentar. Ah, não, isso aí vai fazer mal. Né? Então, crenças são muitas coisas que a gente vem trazendo, de pai para mãe, filho, neto, você vai carregando aquilo, né? Até uma hora que você para pensar, né? Por que tudo isso? Né? Então, aí outro dia, dentro das crenças também religiosas, existe muita coisa também que você para pensar, né? O pessoal fala, né? Outro dia eu estava conversando com uma pessoa que é espírita e ela estava explicando tudo o que acontecia com aqueles despachos que é feito em encruzilhada. O que é aquilo? Né? É uma coisa super interessante, porque aquilo é uma coisa dos escravos faziam para conseguir deixar comida para outros escravos que passavam por lá. Então, quem tinha uma condição maior sabia que aquelas pessoas que vinham, que eram escravizadas, elas passavam fome. Então, eles colocavam aqueles pratos de comida, com várias comidas ali, e a vela. Para que é aquela vela? Era para iluminar, o lugar ficar iluminado e bicho não vir comer, porque bicho não gosta de luz. Então, eles sabiam, os escravos sabiam que aquelas comidas que em determinados lugares eram para eles comerem, passar e comer. E aí aquilo criou toda uma crença, que aquilo é uma coisa ruim, que é uma coisa mal. Então, quando você não estuda, você acaba não sabendo o porquê das coisas, e vai criando crenças, né? Crenças que vai te limitando até pesquisar o porquê daquelas coisas. Aí, quando você começa a ler, a entender, você começa a ver que tem muita coisa que o pessoal fala que para você a vida inteira era uma crença que aquilo era uma coisa muito ruim. Quando você aprendeu o porquê daquilo, você vê que aquilo são coisas que te limitou até de estudar sobre aquilo, de querer conhecer, porque era uma coisa ruim. Aí você acha que é ruim, não presta, é ruim, né? Então, com isso acontecem muitas coisas que a gente acaba vivenciando e nem percebe que aquilo é uma crença que foi colocada lá atrás na sua cabeça. E você vem carregando aquilo e vai passando aquilo para frente, né? Porque você aprendeu aquilo. Então, você vai passando. Até a hora que cai tua ficha, não, vamos estudar o porquê daquilo. Aí, a hora que você começa a estudar, você fala, nossa, que horror, fiquei todo esse tempo achando que era uma coisa e nem fui atrás para saber do que se tratava. Né? É que nem a gente fala, é o famoso telefone sem fio, né? Um vem falando, o outro vai falando, vai contando, e aí você acredita que aquilo realmente é ruim, né? Exatamente. Muito obrigado, Marjorie, por compartilhar. Muito boa essa sua visão, né? Mais ampla. Thaís, quer falar alguma coisa, Thaís? Estão afiadas essas meninas hoje. Thaís, quer compartilhar? Eu acho que isso é verdade, né? Crença é uma coisa que a gente foi absorvendo desde nova, e aí foi acumulando. E também são essas coisas que a Marjorie falou, né? Tem pessoas que colocam aquilo na cabeça e acabou. Essa parte da manga, até hoje eu vejo pessoas que falam, gente, eu tomo leite com maracujá, leite com manga. Aí meu esposo, meu pai, que isso, não sei o quê, que viu o irmão comer manga com leite, que deu não sei o quê. Mas, assim, às vezes é uma coisa que para o outro parece que é uma besteira, às vezes para a gente uma coisa pequena também, né? Cada um tem a crença, uma coisa assim muito individual, né? Estava até estudando isso agora, né? Psicologia de desenvolvimento, achei isso muito bacana. E falou que a gente, aquela teoria também das multidisciplinaridades, né? Que cada um é bom em uma coisa e pode superar outra. Aí eu vejo, assim, que eu preciso realmente mudar várias crenças minhas, assim. Muito Que bom. são as mesmas que eu carrego desde a infância, a maioria. Por isso que nós estamos aqui, né, nesse grupo, para nos fortalecer nossas crenças boas e nos despedirmos das crenças limitantes, né? Bom, parabéns, vocês estão afiadíssimas, estou muito feliz com a participação de vocês nesse tema crenças.
Uma pessoa me pediu lá no YouTube para que eu pudesse estar falando sobre crenças, né? Eu falei que ia fazer. E aí eu decidi fazer junto com vocês, porque vocês já estão aqui, né, me acompanhando, a gente está se fortalecendo, e é muito bom ver, assim, ao longo dos anos, a evolução, né, como o modo de pensar e agir e sentir. Logo no início do autoconhecimento era um de vocês, e agora já mudou, as crenças já estão evoluindo, já estão mudando, estão sendo mais fortalecedoras, menos limitantes, então todas as definições de vocês estão corretas, né? Porque crença é crer, acreditar em algo. E como que se formam essas crenças? Desde o nosso nascimento, né? O convívio com a família, como vocês falaram, o convívio com a família, o convívio na religião, né? Ter crença, crer, ter fé na parte religiosa, crença, acreditar em algo. E como que você foi acreditar em algo? Convivendo com a família, com professores, com amigos, com aquilo que te colocaram como verdade. E toda crença, para ela se estabelecer como verdade, ela precisa ter referências, né? Como vocês falaram, dentro da religião ou dentro da família, são várias referências que nós todos fomos aprendendo no decorrer da vida, que formou a nossa crença. Não é assim da noite para o dia a gente acredita nisso. Então, foram referências que nos trouxeram essas crenças. Então, um exemplo assim, ó, de crença é essa tampa aqui, como se fosse a tampa de uma mesa. E as referências são as perninhas da mesa, né? Então, você tem... Por que você acredita em Deus? Ah, porque meu pai me ensinou, me levou para a igreja, tal, tal, tal. Aí fez uma perninha. Aí você continua, né, com essa crença, e aí você vai lá para a igreja, se sente bem, e acredita na palavra, tal. Aí você forma outra pezinho da mesa. E aí, quando você tem 3 perninhas, a sua mesa já está parando em pé sozinha, né? Então, as crenças, elas são de referências. Nós precisamos ter referências para formar nossas crenças. E aqui é a base da mesa. E as perninhas que elas vão sustentar essas crenças. Então, além disso, né? Não sei se vocês ficam ludicamente, que professora de pré-escola é assim, né? Então, ludicamente, assim, a base da mesa, minha crença, as pernas são as referências. Então, tudo para se tornar uma crença, ela precisa ser repetida às vezes, né? Repetição. Várias vezes vocês foram fazendo, várias vezes ouvindo que manga com leite faz mal, manga com leite faz mal, manga com leite faz mal, até virar uma crença. Não é uma vez que vocês escutaram, várias vezes. Várias vezes vocês indo à igreja, escutando o padre, com aquela constância, tal, vocês vão criando essa fé, né? Essa fé inabalável, essa fé que cada uma de vocês acreditam. Então, várias vezes, vocês ouvindo algo ou sentindo algo, vocês vão formar suas crenças. Então, às vezes, é um forte impacto. Lembra que eu falei do forte impacto? Então, quando tem algo também que tem um forte impacto, você fica com aquele medo e você tem aquela crença que aquilo vai ser sempre aquilo. Né? Um exemplo de um acidente ou você está numa situação de perigo, você tem aquele trauma, né? Aí você cria uma barreira, aí você cria uma crença, como no exemplo, né? Agora que nós vivemos esse isolamento. Então, ficou uma crença na cabeça de todo mundo que precisava ficar em casa, que se saísse de casa ia morrer, não é? Então, muitas pessoas ficam com essa crença. Eu não posso sair, porque se eu sair eu vou morrer. E mesmo depois que foi passando, todo mundo já estava vacinado, algumas pessoas ainda continuam com essa crença. Eu não vou sair de casa, porque se eu sair de casa eu vou morrer. Ficou tão enraizado porque teve um forte impacto. Foi mundial, muitas pessoas morrendo, muitas pessoas sofrendo. Então, aquele medo, aquele impacto causou essa crença forte, né? E como desfazer essa crença? Criando novas crenças. Criando novas crenças que vai liberar essas crenças anteriores, né? Então, as crenças, elas são formadas de acordo com a nossa
vivência, né? Desde que a gente nasce até a gente morrer, nós vamos construindo várias crenças. Então, a crença é a programação mental, é que ela está presente por meio da nossa vida, né? E é uma conexão de múltiplos neurônios, né? Que elas vão se formando. Então, a crença, ela é a programação mental que existe em nossa cabeça, dos aprendizados que nós estamos aprendendo desde criança, registrados nos nossos cérebros, são as conexões neurais, as sinapses neurais, que vamos aprendendo, ser ricos ou ser pobre, ser tá doente ou tá saudável, né? Como nós estávamos conversando agora há pouco. Então, tudo isso é registrado pelas nossas sinapses neurais. E como a gente pode se livrar disso? Será que a gente pode se livrar disso? Claro que sim, né? Graças a Deus, nós podemos mudar nossas atitudes, nós podemos mudar aquilo que nos aprisiona, aquilo que dá medo, aquele medo que muitas pessoas tiveram de sair de casa e dar de contra com a morte, que na verdade é isso. Qual o maior medo das pessoas, né? É o da morte, né? Do medo de não ser visto, o medo de falar em público. Então, nós podemos mudar nossas crenças que nos aprisionam em comportamentos, em sentimentos que queremos mudar. Então, várias de vocês já mudaram e muito, né? Muitas pessoas, elas conseguem entender que é uma crença, como a Marjorie falou bem, né? Da crença do leite ou várias outras crenças, da crença das oferendas, né? Que muitas pessoas, ai, meu Deus do céu, que horrível, sai correndo, tem medo, atravessa a rua, como se fosse algo muito, assim, perigoso, né? Como se fosse, que aquela oferenda fosse atacar a vida da pessoa. Então, as crenças determinam os comportamentos e os hábitos de cada um na nossa vida. Então, como se fosse, assim, determinados momentos, as crenças nos paralisam ou elas nos avançam para a vida. Como a Andrea falou, a fé é uma crença que avança para a vida, que faz ela tornar a vida da Andrea melhor, tornar a vida dela com sentido, com liberdade de expressão, liberdade de viver um grande amor, uma família, etc. Mas existe outras crenças que são limitantes. Então, muita gente tem a crença, né, de emagrecer, que não consegue emagrecer, eu não consigo emagrecer, não consigo emagrecer, não consigo emagrecer. Outras têm a crença de que, não, se eu cortar o meu cabelo curtinho, o meu marido vai pedir o divórcio. Não, nem pensar que eu vou cortar meu cabelo curtinho, senão meu marido vai pedir o divórcio. É uma crença, ela acredita nisso. Ela ouviu falar muitas vezes isso pela mãe, pela família, ou pelo próprio marido, que ela criou essa crença, não, se eu cortar o cabelo, eu vou perder meu marido. Então, é um exemplo simples. Então, as crenças, elas podem ser facilitadoras, podem ser limitantes, elas podem nos ajudar ou nos atrapalhar, nos limitar, nos deixar no medo, na insegurança. Elas podem ser pontes, né? Uma ponte que você atravessa, ou ela pode ser um muro que te bloqueia. Então, as crenças são vários tipos, né, de crença, são muitos tipos de crença, mas hoje, nesse momento, eu vou falar só do básico. Então, crença é tudo aquilo que você crê. É tudo aquilo que você acredita ser verdade. Uma verdade que você construiu com as referências que você teve desde que você nasceu e foi crescendo, ou aquela verdade que é da sua mãe, da sua professora, de outras pessoas, que você tomou para você como verdade e nem questionou, como disse a Marjorie. A gente nem questiona. Não pode. Seu dinheiro não cai em árvore, né? Então, várias crenças a gente escutou. Não, você não pode ser rico. Se você for rico, você não vai ter amigos verdadeiros, só amigos interessados no seu dinheiro. Não, se você emagrecer, você vai atrair pessoas indesejadas, que só vão estar interessadas na sua beleza, no seu corpo. Então, são várias coisas que eu já vi, várias crenças que eu já escutei, que eu já vivenciei. Eu tive uma crença muito grande
de incapacidade, de ser gorda, feia, lerda e burra. Então, era uma crença do meu passado, quando eu era adolescente. Por quê? Eu escutei tantas vezes, ai, como você é burra, nossa, como você é lerda, nossa, como você é burra, nossa, como você é lerda, que eu acreditei nessa crença que eu construí, que eu era burra, que eu era lerda, que eu não fazia nada direito, até eu entender que era uma verdade que não era minha, né? Foi construída essa verdade dentro de mim de acordo com as referências e da vida que eu levei. Então, como mudar isso? Isso é para o próximo episódio dessa série. Aprenda a viver a sua essência. Aprenda a olhar para você, para a sua verdade, para as suas crenças e perceber qual crença é sua, qual crença você adotou de outra pessoa, qual crença é uma ponte que facilita a sua vida e qual crença é um muro que te bloqueia. Então, hoje, eu quero deixar esse recado só. Qual é a crença que te facilita e qual é a crença que está bloqueando a sua vida? Muito obrigada por vocês estarem aqui hoje. Aproveite para compartilhar, para mais pessoas poderem entender um pouquinho sobre crença. E está aqui esse conteúdo sobre crenças com o auxílio das alunas do Clube da Inês. Beijos de luz e de amor no seu coração. Inês de Souza.